fatos intrigantes sobre o eclipse solar em Áries do dia 20 de abril. Antes de tudo, vamos esclarecer o que são os eclipses pelo olhar da astrologia? O eclipse solar, ele é um fenômeno que acontece sempre que há um alinhamento entre Terra, Lua e Sol, onde a Lua vai encobrir total ou parcialmente o Sol. E para a astrologia, Sol e Lua são dois astros muito importantes para compreendermos as dinâmicas humanas. O Sol enquanto consciência, a representação da individualidade, o centro do ser, e a Lua enquanto instintos, passado e emoções. Então, quando a Lua eclipsa o Sol, é como se ela estivesse encobrindo uma parte da nossa consciência. Por isso, os eclipses são eventos importantes para a gente olhar, para a gente compreender a natureza do que eles trazem de significados. Então, o primeiro fato intrigante sobre esse eclipse é que, em especial, ele é um eclipse solar híbrido. Existem três tipos mais conhecidos, que são os eclipses parcial, anular ou total. E existe esse quarto fenômeno, que é o híbrido, que é uma junção de todos esses outros, dependendo do ponto que está sendo observado. O eclipse híbrido mais recente aconteceu em 3 de novembro de 2013 e o próximo, após esse de 2023, só vai acontecer em 2031. Então, ele é um formato raro, ele acontece poucas vezes no século. O segundo fato intrigante é o eixo que esse eclipse solar híbrido está ativando. Nós vínhamos com uma sequência de eclipses ativando o eixo Touro-Escorpião, ativando algumas questões relacionadas à posse, ao desapego, muito ligado à esfera econômica, e agora ativando o eixo Áries-Libra. Os assuntos, os temas, eles acabam mudando, acabam indo para questões envolvendo o eu e o outro. Porque Áries, como o primeiro signo do zodíaco, ele fala da individualidade, ele fala do eu em primeiro lugar, desejo de se autoafirmar, questões envolvendo impulsos nervosos. Então, o lado mais bélico e o lado de autoafirmação de Áries, que usa a raiva, iniciativas exageradas, guerras. Justamente por isso, Marte, regente desse signo, no momento do eclipse, ele está transitando pelo signo de Câncer. Um signo totalmente emocional, ligado ao reino das emoções. Então, a gente precisa olhar também para esse regente para a gente entender as dinâmicas desse evento. Então, questões relacionadas ao emocional, questões familiares, ao passado, tudo também estará em evidência. É intrigante pelo fato de que estaremos sendo confrontados a olhar para a nossa própria individualidade e como essa individualidade impacta no outro e como que as nossas ações estão impactando no todo, mas especialmente no que tange aos sentimentos, às emoções que regem essas relações. Então, justamente por isso, esse é um momento que está pedindo que a gente olhe também para as nossas emoções. Aquilo que está guardado, aquilo que está ali, um terreno muito íntimo da nossa natureza. E justamente por ser íntimo, ele, quando mexido, pode ativar aquelas emoções reativas, principalmente próximo a esses dias do eclipse. Devemos tomar cuidado também para os temas que envolvem mágoas do passado, aquelas questões de infância que mexem conosco, que tem a ver com traumas, porque se essas questões forem remexidas nesse momento, elas podem ativar um lado bélico, que é o Áries, de lutar por se autoafirmar. Então, atenção especial a essas questões mais emocionais e reativas. Sem falar que a gente também pode olhar para a família. Esse Marte em Câncer também traz esse assunto de famílias, do passado, das memórias. Também a mulher, assuntos envolvendo agressões à mulher. Pode também tomar protagonismo agora ou pelos próximos 6 meses, alguma pauta que possa ser remexida e questionada. O quanto que a gente está cuidando das mulheres, da proteção, do cuidado dessas mulheres. É uma pauta que eu acho que pode vir à tona também com esse eclipse. Numa perspectiva mais individual, Áries está associado a fortes impulsos. Como eu disse, o primeiro signo do zodíaco tem toda a impulsividade, a iniciativa, a coragem dele, que é muito boa de ser usada, que é uma oportunidade para a gente ativar no nosso dia a dia. Usar o lado luz de Áries, que é essa coisa de se colocar em primeiro, mas se colocar em primeiro de uma forma corajosa, de uma forma inovadora
independente. Então, esse eclipse, ele pede que individualmente a gente trabalhe questões envolvendo independência, autoconsciência, coragem de se colocar no mundo. Nunca vamos ter a aprovação suficiente para sermos nós mesmos. Por isso, a gente precisa ser quem somos, sem colher mágoas, sem nutrir sentimentos destrutivos sobre alguém que já falou algo de nós no passado. Então é uma oportunidade de olhar para si e ativar esse lugar da vontade de fazer acontecer. Alguma área dentro do seu mapa está sendo ativado aí para você usar toda essa iniciativa e impulso de Áries. Mas vamos avançar para o terceiro ponto intrigante desse eclipse. O eclipse ele vai acontecer no grau 29 de Áries. Todo signo ele tem 30 graus aí a ser percorrido. Então o grau 29 ele é um grau de fechamento de ciclo. Os aprendizados já foram amadurecidos. E agora ele está pronto para transicionar para um novo aprendizado que é para o signo seguinte, no caso Touro. Só que ele ainda não saiu completamente. Então ele ainda tem algum detalhe a ser aprimorado dentro dos significados de Áries, tornando aí essa coisa mais intensa. O quarto fato intrigante que eu quis trazer é que os eclipses eles acontecem em um ciclo de aproximadamente 19 anos. Então, tivemos um eclipse solar em Áries, no grau 29 de Áries, dia 19 de abril de 2004, para ser mais exato. Os eventos que tenham acontecido na sua vida pessoal por volta de 2004 podem te oferecer dicas do que esse eclipse de abril de 2023 vai trazer de pauta para sua vida. O quinto fato intrigante sobre esse eclipse é que ele está fazendo uma quadratura quase exata com Plutão em Aquário. Plutão que acabou de ingressar no grau 0 de Aquário. E aqui é como se esse convidado tivesse acabado de chegar na festa e ele já está causando um rebuliço. E Plutão é justamente o que rege as crises, as transformações. E essa quadratura é um aspecto de tensão, é um desafio a ser integrado. Se você for observar, as crises elas sempre emergem porque tivemos uma sequência de sintomas que foram ignorados. Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma crise de coluna, ela precisou ignorar um monte de outros sintomas menores que ela preferiu não olhar, não ir no médico, não ver. Até que ela tem uma grande crise, que aí sim ela precisa olhar, que ela tá sentindo uma dor tão latente que ela vai ter que cuidar daquilo. Então, as crises que Plutão nos traz é justamente uma sequência de coisas que foram ignoradas. Então, coletivamente, esse eclipse ele vai trazer questões envolvendo violência, atitudes impulsivas, vendo os eventos que aconteceram recentemente no Brasil e temos uma simbologia por trás desses eventos. Mostra que a gente está vivendo dentro de uma sociedade que está ignorando sinais de ódio, de extremismo. Dias antes ao eclipse, 20, 30 dias antes, a gente já sente os sintomas dessas pautas que ele vem trazer. A radicalização dentro das redes sociais e discursos de ódio, porque a propagação desses discursos, eles são reais e a gente já está vivendo isso. Então, muitas coisas foram ignoradas, agora a gente vai precisar olhar para essa crise. Esse Plutão em Aquário, ele também fala, como Aquário rege justamente o coletivo, grupos, amizades, comunidades. Sabemos que nós, enquanto indivíduos, a gente tem uma necessidade de nos identificarmos com grupos, de nos sentirmos pertencentes. Então, esse Plutão em Aquário, eu acredito que também vem trazer uma pauta de como que esses grupos, essas comunidades, elas estão interferindo em nossas vidas. É aquela história de que a gente é o somatório das pessoas, 5 pessoas, que a gente mais convive. Então, até uma reflexão interessante é: quem é você dentro desses grupos? Qual o seu papel dentro desses grupos? E essas pessoas que você convive, essas comunidades, esses grupos de amigos, eles estão te ajudando a capinar o terreno do seu sucesso ou jogando praga nele? Eu acredito que essa é uma das reflexões com esse Plutão em Aquário quadrando esse eclipse solar em Áries. E para você que quer saber como você pode ser impactado individualmente
com esse eclipse solar em Áries, muito importante e significativo, eu tenho um convite para você. Eu vou fazer algumas análises individuais de como esse eclipse vai afetar o seu mapa astral. Então é importante para isso olhar para dentro do mapa astral e ver o que ele está ativando de assuntos pelos próximos 6 meses. Então, se você sentir esse chamado, tenho lá no link na descrição todas as informações sobre esse serviço. Espero que você tenha gostado desse vídeo e para mais conteúdos como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!